Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 49, que tem o título de Velho Argumento. Que argumento será esse, né? É um argumento batido, bem antigo. Qual será? Vamos ver. O versículo destacado por Emmanuel está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro do Novo Testamento após a desencarnação de Jesus. Então, a história de Jesus é contada pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois da sua crucificação, ainda as aparições são contadas pelos 4 evangelistas, e então começa Atos dos Apóstolos, que é a vida dos apóstolos, né? Logo após a crucificação de Jesus, a chegada de Paulo, que chega a Saulo, se transforma em Paulo, né, a partir do momento da sua conversão, ainda o trabalho da Casa do Caminho por Pedro e os demais apóstolos e outras tantas situações que surgem ali na vida, na dinâmica da continuidade da divulgação do Evangelho após a partida de Jesus entre nós. Então, o versículo destacado está em Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 26 e o versículo é o 24. Nesse capítulo, Paulo havia sido preso. Havia uma perseguição grande já entre os cristãos, logo após a crucificação de Jesus. Paulo mesmo, quando Saulo, foi um perseguidor, não é? Ele era um fariseu, era um doutor da lei, que perseguia, foi inclusive responsável pela morte do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, história essa muito bem contada, também por Emmanuel, nosso querido Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, também da mediunidade, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Bom, então Paulo, ele havia sido preso. Aonde? Ele havia sido preso na Palestina, havia sido preso ainda ali naquela região da Palestina, que ao norte a Judéia, Samaria no meio e ao sul a Judéia, Galileia, Samaria e Judéia. E Paulo foi preso em Jerusalém pelo governador romano, lembrando que a Palestina era uma colônia, território dominado do Império Romano, que era extenso. E os romanos, quando dominavam, eles não desestruturavam a vida do povo dominado. Então, ali se mantinha a religião do povo dominado, eles não impunham a religião romana, e eles mantinham também administradores do povo que tinham que fazer todos os processos, claro, de submissão lá aos romanos, inclusive impostos que eram pagos ao povo dominador, pelo povo dominado, no caso aqui, os judeus deveriam pagar aos romanos. Então, lembrando, né, que à época de Jesus, o governador era Pôncio Pilatos. Logo depois, nós temos o governador chamado Pórcio Festo. Pórcio Festo. Então, ele, perseguido pelos judeus, Paulo, já era Paulo, havia já se convertido. Pórcio Festo, que o conhecia já também de longa data, sabia do seu caráter, diz a ele que se ele o entregasse, quer dizer, se o governador romano, que estava na Judéia, lá em Jerusalém, se o entregasse aos hebreus, ele seria morto, porque era isso que eles queriam. O que ele
o que ele desejava, né? Ser entregue aos judeus, sabendo que Paulo agora, não é? Era cidadão romano e que ele poderia, então, levantar a prerrogativa de ser cidadão romano e escolher ser julgado em Roma por César. E é exatamente isso que Paulo faz. Ele levanta a prerrogativa de ser cidadão romano e pede para ser julgado em Roma por César e não pelos judeus na Palestina. Durante esse período em que ele esteve ali com Pórcio Festo, ele recebeu a visita do rei judeu, Herodes Agripa II, que tinha como esposa Berenice. E o casal então foi visitar o governador romano, Pórcio Festo. Lá então, ele sabendo da prisão de Paulo, ele quis conversar com Paulo, quis conversar com ele. Uma audiência, vamos dizer assim. Então foi marcada essa audiência entre o rei Agripa, judeu, ali recebido como convidado na casa do governador romano em Jerusalém, para que eles pudessem então conversar e, ao concluir essa audiência, o próprio rei Agripa concorda ou comenta com Festo que não via em Paulo nenhum tipo de crime que ele pudesse ser acusado, mas que ele já havia recorrido a César, então que já não era mais alçada de Jerusalém, que ele seria então enviado a Roma. Estou dizendo isso tudo porque para nos situarmos bem como é que está acontecendo aqui essa história. Vejamos lá, então, o versículo 24 do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, que diz: E aduzindo ele isto em sua defesa, Paulo, disse Festo em voz alta: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então, vejamos que isso foi no meio de toda aquela situação, daquela audiência. Festo, o governador romano, disse então que a resposta de Paulo àquela audiência que Paulo estaria louco. Ele conhecia Paulo de longa data e estranhou que ele defendesse o Cristo com tamanho entendimento e com tamanho fervor. E colocou tudo aquilo à conta de loucura. Emmanuel comenta esse versículo da seguinte forma: É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada, que lhes é dirigida pelos círculos cientificistas do século. Aqui estamos no século XX. Então, vamos dizer assim, hoje em dia nós estamos numa outra realidade de entendimento da espiritualidade. Mas lá na primeira metade do século XX, ainda, não é, a ciência, até hoje nós temos isso, mas era muito mais. A ciência colocava todo o conteúdo de espiritualidade num puro e vazio misticismo, muitas vezes à conta de delírio, loucura. O argumento é velhíssimo, ou seja, o argumento da loucura. Você é uma pessoa de fé? Isso é coisa de maluco. Ou quando não é fanatismo, né? O que para alguns pode ser até um tipo de desequilíbrio mental, e para alguns é mesmo. O argumento é velhíssimo, por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Os erros de não seguir as leis de Deus,
Então é muito mais fácil eu dizer que aquele que segue e que se esforça, que é um maluco, que não condiz, que não está, vamos dizer assim, afinado com a modernidade, com os tempos novos, né? Então, que é meio maluco aquela pessoa, né? E assim eu vou me escondendo atrás disso e me deixando ser arrastado pelos meus próprios desatinos, que é o que ele diz aqui, complacentes com os próprios erros, fugindo à verdade. Há trabalhadores que perdem valioso tempo, lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas inúteis. Ah, poxa, você é uma pessoa. Eu pensei que você era uma pessoa inteligente, eu pensei que você era uma pessoa sensata, mas já estou vendo que você é daquele tipo, né? Ah, do tipo que tem fé, né? Aquele cristão. Ah, sei, meio, né? Pode acontecer? Vamos discutir? É isso que ele está falando aqui. Vamos discutir? Vale a pena discutir e mostrar que não? Imagina, isso não tem nada a ver de desequilíbrio, porque isso, porque aquilo. Isto é inútil. E é o que ele diz. Perde-se valioso tempo, lamentando o que a multidão acha. E achar, cada um tem direito de ter sua opinião? Perfeitamente. Fique lá com a opinião e nós cá ficamos com a nossa, né? Liberdade de pensamento. Muitas vezes o próprio mestre, no caso, não é? Nosso Jesus, foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra distinção, ou melhor, outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade, Paulo de Tarso, diante da corte provincial de Cesareia. Então, ele não estava em Jerusalém, estava em Cesareia, também na Palestina, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aqui ele chama a audiência de assembleia. No texto do Novo Testamento, não é assembleia nem audiência. Mas é isso, não é? Uma reunião. A questão foi social e acabou se tornando um pouco oficiosa, vamos dizer assim, já que o rei Agripa fez o pedido ao governador. Então, como são, vamos dizer assim, eminentes representantes do governo, vamos chamar assim, né? Do governo daquela região, ficou praticamente sendo algo oficial. Aquela palavra franca e nobre de Paulo estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, porque era ele que estava recebendo, não é? Convidados, está vendo? Então era um evento social. Delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado de louco pela ciência divina de que dava testemunho. E o nosso Emmanuel conclui dizendo: recorda, pois, o abnegado trabalhador e não consideres as falsas considerações, ou melhor, e não dispenses a preço, ou seja, não levemos em conta, não é? As falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. Isso é uma provocação, né? Se eu não quero ser chamado de louco, e eu sou cristão, sou chamado de louco. Para não ser chamado de louco, eu vou ter que dizer que eu não sou cristão? Ou vou ter que agir como se cristão não fosse? Que é muito mais sério ainda.
O mal é incompatível com o bem. E por poucas letras, ou por muitas letras, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Então não interessa o motivo. Poucas letras, muitas letras, letras nenhuma, não interessa. A partir do momento que nós nos alistamos como seguidores de Jesus, como aqueles que reconhecem no Evangelho a verdade que liberta a nós mesmos de nossas sombras, seremos sim perseguidos de uma forma ou de outra, não mais como era há 2000 anos, mas haverá um sentido de sarcasmo muitas vezes, de descrédito muitas vezes, de desconsideração com a nossa fé muitas vezes. Mas as nossas escolhas foram feitas a partir da necessidade de quem? Se nós sentimos a necessidade, a partir daí fazemos as nossas escolhas, é simplesmente a nós que devemos estar ligados para prosseguir no caminho que nós escolhemos seguir. Se Deus é por nós, amigos, quem será contra nós? Não é mesmo? Ficamos com mais esta mensagem rica, que pesquisamos um bocado aqui, olha, sobre história, para tentar entender essa reunião, quem é Festo, quem é Agripa, porque nós ficamos muito tempo, alguns anos, na casa espírita, fazendo estudos em cima dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, fizemos dos 4 evangelistas, todo, do primeiro versículo ao último versículo de cada um deles. Mas não entramos nas cartas de Paulo. Então, toda vez que nós entramos aqui com o versículo das cartas de Paulo, nós temos que pesquisar, né? Temos que pesquisar. Quem sabe um dia nós não conseguimos também fazer esse estudo, versículo a versículo, das cartas de Paulo. Tantas coisas que a gente quer fazer nessa vida ainda, não é? Ainda bem que temos muitas. Então, queridos amigos, vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Fortalece-nos em nossas boas lutas, Senhor. Ajuda-nos na nossa vigilância. Abençoa nossos esforços. Abençoa este planeta tão amado que passa pelo desafio deste vírus chamado Covid-19. Ajuda-nos na confiança, na fé, na serenidade e na atenção para com a nossa saúde, Senhor, e para com a saúde de todos aqueles que se aproximem de nós. Ajuda-nos a nos mantermos firmes, com um excelente ânimo, pois sabemos que esta é mais uma prova que vai passar. Que as tuas bênçãos, querido Mestre amado, estejam com todos nós, entre todos nós, em especial os que sofrem neste momento, onde quer que se encontrem. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.